Se esta semana acompanhou a emissão da Festival, já sabe que há agora um pastel do bolhão. O desafio de eternizar o mercado em forma de iguaria foi lançado pela Festival à Doce Alto. O desafio foi aceito. Hoje, Sérgio Rodrigues, sócio-gerente da empresa, conta-nos como tudo se processa. Porto de Honra. Boa tarde, Sérgio Rodrigues. Muito obrigada por estar hoje aqui connosco e acaba por ser o segundo desafio que a Doce Alto, que hoje aqui representa, acaba por aceitar, um desafio que foi proposto pela Festival. Esta entrevista já lá vamos, esta nossa conversa. E quanto ao outro, como é que foi receber o outro desafio? O de criar um pastel que representasse o mercado do bolhão. Uma responsabilidade grande, não, Sérgio? Sim, sem dúvida. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade que a Rádio Festival nos deu de estarmos presentes e de sermos desafiados para esta situação. A Doce Alto adora desafios. Todos os clientes que nos fazem desafios fazem-nos sentir melhor, porque nós, nos desafios, superamos a nós próprios. Isso é motivo de moral, de aumento de moral e de, enfim, orgulho e satisfação. E nós assumimos isto com uma responsabilidade bastante grande, porque o bolhão existe há imensos anos e, de facto, criar um pastel que estivesse de acordo com o mercado do bolhão ou que tivesse alguma ligação ao mercado do bolhão faz sentido. É uma coisa que já se podia ter apostado, sem dúvida nenhuma. Acho que a ideia foi excelente por parte da Rádio Festival e nós agradecemos imenso o convite e o desafio, que encaramos com toda a naturalidade e, ao mesmo tempo, este orgulho importante de sentirmos que estamos a fazer algo importante pela cidade. Ou seja, porque apesar de nós sabemos que a gastronomia marca muito uma região, marca muito um país, mas também marca as próprias marcas, e passo a redundância. Sabemos como é especial se alguma empresa conseguir se distinguir no mercado com o produto A, B, C ou D. Também é nesse sentido que embarcaram nesta aposta, naturalmente. Um bocadinho. A Doce Alto, enfim, tem imensas referências que produz diariamente. Nós não temos, quando nos perguntam se temos alguma especialidade, a nossa resposta é: são todas, porque de facto tudo que fazemos... Mas é isso, nós gostamos de chegar a um sítio e saber, então aqui, qual é a especialidade, não é? Qual é a vossa especialidade? E nós, curiosamente, a única resposta que temos, sem dúvida, e os clientes depois confirmam, dão-nos o feedback e de facto confirmam isso. Tudo aquilo que fazemos realmente muito bem, portanto não há nada que se destaque, tudo se destaca, tudo faz parte daquilo que podemos oferecer. Agora, evidentemente que se pudermos ser nós a criar algo que é representativo, enfim, da cidade, acho que é extraordinário, acho que é um motivo imenso para continuarmos a crescer e a divulgar aquilo que é nosso. Ou seja, vamos então perceber como é que isto se processa, porque uma coisa é na cozinha lá em casa, em que possamos partir para aventuras para os nossos convidados ou até familiares, mas como é que isto se processa num ato mais empresarial? Portanto, há aqui uma decisão, vão criar um produto novo. Como é que isto se procede? Como é que tudo começa, Sérgio? Ora bem, isto é extremamente simples e ao mesmo tempo embarcamos numa viagem com imensas variáveis. Normalmente, quando nos desafiam, nós procuramos enriquecer ao máximo aquilo que vai ser o produto final ou o serviço em causa. Neste caso, nós queríamos que o pastel de bolhão não fosse apenas mais um pastel que estivesse nas nossas montras, que nós temos imensos. Queríamos que ele se destacasse. E ele, para se destacar, possivelmente teria que ser através do aspecto físico. E por aí começamos. Começamos por estudar o próprio mercado do bolhão para perceber se havia alguma característica física que nós conseguíssemos transportar para o pastel. Há uma associação relacionada com isso, porque o pastel em si podia ser um pastel retangular, como é o mercado do bolhão, mas não o é. É um pastel hexagonal. E este hexagonal, por ter 6 cantos, estamos a relacioná-los com as 6 cúpulas retangulares que existem no mercado do bolhão. Portanto, aqui também houve vamos perceber, vamos estudar o espaço, vamos estudar o bolhão, também houve esse trabalho de bastidores, primeiro perceber o que é que pretendiam homenagear, tornaram-se quase arquitetos, imagino eu, numa sessão assim, muito rápida e muito breve, mas também houve essa preocupação, antes de partir para a cozinha, fazer um trabalho de bastidores que passou precisamente por conhecer melhor o bolhão. Sem dúvida. Para nós, quando pegamos em algum projeto, nós gostamos de o conhecer todo ele, em todas as suas áreas. E o bolhão,
ao mesmo tempo ser um espaço onde existem 4 áreas fundamentais de venda de produtos frescos, trouxe-nos a nós um desafio maior, que foi nós considerarmos que se calhar não deveríamos fazer apenas um pastel. Um pastel seria pouco para representar aquilo que é a imensidão, que é o bolhão, não é? E então daí começamos a estudar como é que poderíamos fazer um pastel que fizesse justiça àquilo que é o mercado de bolhão. Partimos de uma base de massa folhada, porque achamos que é uma massa mais leve, exatamente de acordo com o facto do pastel ser maior. E, portanto, não poderia ser uma massa mais densa ou mais pesada. E, a partir daí, desenvolvemos um conjunto de recheios que fossem consensuais, que fossem de alguma forma intemporais e que toda a gente gostasse, mas que pudessem optar. E, portanto, eu gosto mais deste ou eu gosto mais daquele, e todo ele fosse um pastel do bolhão. Daí, nós selecionamos 4 recheios, juntamente com essa base de massa folhada, que é permeável a qualquer um dos 4, e cada um desses 4 ter alguma associação de ideias coerente com aquilo que é representativo no mercado de bolhão. Foi o que aconteceu em cada um deles, e que foi muito giro a parte criativa da coisa, porque cada um dava a sua ideia. Sugestão. Nós temos um departamento de investigação e desenvolvimento, se é que podemos dizer assim, que está... que imagino que esteja em cada um de vocês, não é? Está um bocadinho em cada um de nós, e pronto, nós temos representativos na área da produção, na área das vendas, na área da distribuição, e tudo deve ser encarado como algo sério e algo ao mesmo tempo que nós estamos a construir e que faça sentido. E, portanto, nós criamos 4 pastéis. Estamos a falar de um pastel folhado de chila, de um pastel folhado de frutos vermelhos, de um pastel folhado de ovo e amêndoa e de um pastel folhado de chocolate. E o porquê? Vamos ao porquê. Vamos perceber destas 4 associações do que é que vai sair daqui, Sérgio. Então, nós pensamos o seguinte: a chila, que é um recheio e é um fruto, ao mesmo tempo tem uma ligação extremamente forte a produtos hortícolas, que é uma das áreas mais presente também no mercado de bolhão. Portanto, estamos a falar das legumes e frutas. Os frutos vermelhos, pela cor que eles têm, que está intimamente ligado à questão das carnes, não é? E, portanto, ao talho e todas as carnes frescas, que também é uma área extremamente forte no mercado. No caso do ovo e amêndoa, nós queríamos tentar arranjar aqui uma característica que estivesse ligada intimamente com o peixe. E não era muito fácil. Não era muito fácil. Chegou-se a pensar em sardinhas, mas não é um doce. Iria complicar aqui um bocadinho. E então achamos que seria interessante, e é sugestionável, que as escamas do peixe, que são semelhantes às amêndoas laminadas, e que fazem depois a ligação muito bem à amêndoa com o ovo e com o folhado, portanto, fomos pelo aspecto em si. E também podem ser peixinhos no aquário. Eu estava a pensar mais nos bocadinhos da amêndoa, como peixinhos no aquário. Também pode ser, alguns deles, sem dúvida nenhuma. No caso do chocolate, pegámos na característica do aroma. Porque o chocolate tem um aroma muito intenso, toda a gente sabe qual é o aroma do chocolate. Depois tem bastantes cores, tem bastantes variedades, e é um bocadinho de acordo com o mercado dos florais. Portanto, os aromas e as cores variadas, essas coisas todas, fazem parte desta associação com o chocolate. Muito bem, de facto, realmente eu confesso que já tinha visto os pastéis, não os provei porque houve gente mais golosa, mas o Sérgio hoje fez o favor de voltar a trazer-nos, portanto vai ser desta que eu vou provar, mas de facto sabia deste pormenor, de ver então as quatro versões dos pastéis, mas fica de facto agora pormenorizado o porquê, não é? Porque podíamos questionar então, mas porquê que há 4, porquê que não há só um? Realmente faz sentido, um edifício tão grande e tão vasto, tão múltiplo, não é? Como o bolhão, faz sentido também que este doce surja com 4 versões, e agora fica esta explicação que de facto é notável. Portanto, presumo que quando passaram esta ideia também aos vossos criativos, aos vossos pasteleiros, aos vossos trabalhadores, o que é que eles reagiram logo? Bolhão, todos nós temos logo uma ideia, e estes pastéis acabam por refletir isso, o cheiro, o que vemos, as cores. O que é que disseram logo, Sérgio, quando sai esta proposta de vamos fazer qualquer coisa relacionada com o bolhão? O que é que os vossos trabalhadores, os vossos criativos reagiram logo?
Olha, isto foi um processo que normalmente nós, quando criamos qualquer coisa e nós lançamos novidades com alguma regularidade, é um processo que demora sempre cerca de 8 a 15 dias, dependendo do tipo de artigo que estamos a criar. Este não durou, eu posso garantir que não. E este foi super, super rápido. Foi bastante difícil, mas ao mesmo tempo muito interessante de fazer. Nós demoramos cerca de 3 dias e quando nós trouxemos a ideia e fomos desafiados por vocês, eu acho que mais de metade da equipa não dormiu porque de facto a pressão do tempo de apresentar o resultado e ao mesmo tempo de ser uma coisa que fizesse sentido para nós era de uma responsabilidade imensa e queríamos que as pessoas sentissem, quando vissem o pastel, que se lembrassem de alguma forma do bolhão ou que percebessem toda esta mística que nós tentamos criar no momento. Não foi propriamente fácil, fizemos alguns testes com algumas coisas e nomeadamente nós quisemos fazer um pastel que seria mesmo retangular como ao mercado e depois teria pequenos pormenores que fariam lembrar o mercado, mas revelou-se que seria mais um pastel, portanto, como eu indiquei há um bocadinho, seria mais um pastel na montra e não seria destacar. Inclusive, nós depois verificamos que ao colocar as 4 variedades do pastel em conjunto, encostados uns nos outros, nós criámos um quadrado perfeito, que seriam as 4 vertentes do mercado que exploramos nos sabores. E, portanto, há aqui um mix de ideias que achamos que foi feliz e as pessoas têm aderido e acho que a procura tem sido imensa. Vamos a isso, Sérgio, porque o pastel está à venda há pouquíssimos dias. Quais têm sido as reações, Sérgio? Fantástico. O vosso trabalho é sem dúvida nenhuma o maior veículo para essa situação, mas as pessoas também, olhando para as montras, percebem que há ali qualquer coisa diferente e perguntam o que é, e nós, como criamos tudo isto muito depressa, normalmente também fica difícil passar a mensagem de tudo, as pessoas compreenderem tudo, inclusive é natural que as pessoas, agora já não acontece, mas num primeiro dia ou numa primeira manhã, por vezes mesmo em estabelecimentos diferentes, haverem abordagens diferentes. Há uma percepção maior por parte de alguns colegas mais sensíveis, outros menos, mas isso faz parte. Mas tem sido fantástico, a procura tem sido imensa, as pessoas por vezes julgam que este pastel já existe há imenso tempo. Hoje tive hoje de manhã tive um episódio muito particular. Não estava mesmo à espera, foi comigo mesmo. Foram acusados de plágio, não me diga. Não, antes pelo contrário. Foi uma situação muito engraçada porque o cliente dirigiu-se a mim e quis interpelar e passar à frente dos outros clientes todos, pronto, enfim, porque ele estava na ânsia de perceber como é que era esse pastel, etc. E dirigiu-se a mim e disse: olha, desculpe, mas vocês vendem o pastel do bolhão, é vendido também em caixinhas personalizadas? E eu pensei logo, bem fantástico, realmente. Não é, mas... Não é, mas eu disse, olha, é em caixinha personalizada de assalto, mas não sabemos onde é que isto irá parar. Se Deus quiser, será uma coisa com bastante sucesso. Estamos a crer que sim. Pelo menos dos primeiros dias o impacto tem sido fantástico, as pessoas têm aderido imenso. E a curiosidade é muita. Há pessoas que ainda não entenderam bem se é um individual, se é uma sobremesa, mas isso tudo é passível de se fazer. Portanto, nós hoje estamos a fazer um pastel, amanhã podemos estar a fazer uma sobremesa de acordo com as características do pastel. Portanto, há que haver curiosidade e imaginação, não é? Criatividade, claro, para chegar a isto tudo. Sérgio, há pouco mostrava e dizia-nos que normalmente o resultado entre o processo criativo e o resultado final iam ali 8 a 15 dias. Ou seja, é um trabalho árduo. Não é só quando nós chegamos às prateleiras e vemos o que ali está todo um trabalho feito para trás que nem sequer imaginamos. 8 ou 15 dias para chegar a um singelo pastel. Não é singelo, porque ele tem que ter um efeito em nós. Chegar a ter esse efeito é sempre mais difícil, não é, Sérgio? É, sem dúvida. Nós, quando iniciamos algum processo de criação, a parte mais que demora mais tempo, sem dúvida nenhuma, é a parte das afinações. Nós inicialmente podemos ter uma ideia pré-concebida de um determinado tipo de produto, criamos o produto, temos muito cuidado com a escolha das matérias-primas, é extremamente importante.
cuidado depois nas receitas e nos timings que se aplicam e tudo ser registado devidamente para que não haja falhas numa próxima produção e se mantenha a qualidade que foi atingida naquele momento. Passamos à parte de provas. Nas provas, para além da própria equipa que faz a prova, muitas vezes lançamos propositadamente junto dos clientes, para os clientes se aperceberem, e os clientes são muito atentos, por acaso, nesse aspecto, apesar de nós termos uma diversidade muito grande, os clientes são muito atentos e estão constantemente à procura de uma novidade. E nós já os habituamos assim. E provam e também dão o feedback. E esse feedback é muito importante para nós. E ajuda-nos depois a fazer afinações no produto final e lançá-lo verdadeiramente. Não quer dizer que não acaba por acontecer uma coisa que é perfeitamente normal quando se trata de criar produtos novos, porque nós já temos muita história e já temos imensos produtos mais tradicionais, mais inovadores, enfim, há um rol deles, mas dos 100% que nós fazemos como criação, como novidade, talvez 90% a 95% depois não fica. E às vezes não fica por uma vírgula. Basta um processo ligeiramente diferente e já temos ali um sucesso. Primeiro, tratar a cozinha como laboratório, porque tem que ser assim, não é? Nesta área. E depois ter essa sensibilidade. Ou Sérgio, como é que é gerir frustrações? Porque imagina, o Sérgio já me confessou que está nisto há muitos anos, já vão perceber porque eu já vou falar sobre isso com o Sérgio. Como é que é ver toda uma equipa? Porque imagino que a certa altura até vão criar um produto novo, estão a gerir expectativas muito altas. Como é que é depois lidar às vezes com a frustração de não ter o resultado que esperavam, porque até se dá a provar àquele cliente e o cliente até ficou na dúvida, ou até eles próprios não conseguem atingir o resultado que imaginavam? Gerir estas frustrações numa equipa também é algo que se diga, não? Não é propriamente fácil, se bem que a nossa equipa é uma equipa muito positiva. Nós temos uma equipa muito grande que está dividida nas mais diversas áreas. Todos eles são escolhidos e a forma como eles particularizam e se dedicam ao trabalho é tão positiva e tão merecedora de carinho e dedicação que isso depois acaba por se refletir no produto. É evidente que frustrações há sempre, há dias melhores, há dias piores, há dias que nós também percebemos que não podemos gerir para determinadas situações, nomeadamente criações, não é? Porque dias com mais trabalho implicam mais dificuldade nessa área, mas eu julgo que todos eles entendem que quando algo não resulta, eles não desistem, não baixam os braços. Aliás, há uma analogia muito simples em relação ao atendimento ao público. Nós costumamos dizer na Dosalt que os nossos clientes, a nossa maior satisfação é os clientes quando saem. Eles muitas vezes entram cabisbaixos, tristes, com algum problema, e saem de lá alegres, contentes, a rir, gargalhada, etc. E, portanto, isso para nós é uma vitamina enorme. Eu saio a pensar naquilo que vou ter que correr para compensar. Bom, Sérgio, como eu há pouco dizia, porque havia todo um motivo, o Sérgio já anda nestas coisas há muito tempo, viu praticamente este império, se podemos assim chamar, a ser erguido e a continuar a viver. Sérgio, o segredo é a alma do negócio, já se sabe, mas podemos apontar aqui alguns para que nos dias em que passamos, não são propriamente fáceis, a vossa empresa continua a elaborar e nós sabemos que com algum sucesso. Sucessos, é esta variedade, é esta busca pela novidade constante, é parte do segredo, pelo menos, Sérgio? Eu acho que o maior segredo é o trabalho. E quando a nossa dedicação resulta numa experiência positiva e quando nós temos pessoas, nós costumamos dizer que a Dosalt é uma família, e é porque o tempo que passamos em conjunto muitas vezes é superior ao tempo que estamos em casa, dedicado à nossa própria família, digamos assim, e aquilo que acaba por acontecer é uma coisa que nós não conseguimos explicar, que só conseguimos sentir e experimentar. E, portanto, muitas vezes nós falamos na experiência do assalto, e a experiência é mesmo essa, é uma experiência fora do comum. Eu sou um bocadinho suspeito para falar nisto, mas eu sinto imenso, e nos próprios clientes, como eles nos apontam estas coisas, nós quando entramos em algum local que nos sentimos extremamente bem, nós ficamos e tornamos a ficar, e queremos ficar.
e fidelizamos, e trazemos amigos, e trazemos família e tudo isso. E é isso que acontece na Doce Alto. Nós queremos estar com as pessoas e isso acontece desde o cafezinho diário ou o pão diário até momentos únicos na vida, como o nascimento de um filho, um batizado, um casamento. Há imensas coisas que eu não consigo traduzir o sucesso numa só coisa. É multivariável. Imensas áreas que são abrangidas. Nós vamos buscar um bocadinho da tradição, respeitamos imenso aquilo que foi desenvolvido no passado. Temos muito cuidado na escolha e na seleção das matérias-primas, respeitamos as receitas, sabemos atender o cliente, temos muito cuidado com o serviço pós-venda, o follow-up do cliente, o feedback do cliente. Hoje em dia o cliente é fundamental, é ele que manda em nós, não é? É ele que nos faz viver, que nos faz voltar todos os dias ao trabalho. E, portanto, um mix daquilo que é tradicional com aquilo que é moderno, a forma como nós estamos presentes nas mais diversas áreas, que foi uma coisa que temos vindo a desenvolver nos últimos 5 anos, ajudou também a trazer uma lufada de ar fresco. E se calhar muitas pessoas que não nos conheciam e se calhar até passavam ao lado da nossa porta, passaram a conhecer, passaram a comentar, passaram a recomendar. E eu acho que o segredo é capaz de ser esse. É nós fazermos o melhor possível todos os dias. Ou seja, houve alguma necessidade da vossa parte em tentarem contornar a crise? Ou seja, em não esperar pela crise, fazer já estar à frente do momento que podia ser pior? Porque nós sabemos que esta é uma área bastante sensível, a restauração, tudo o que esteja relacionado realmente com comidas e bebidas, nós sabemos que é uma área que está a passar por algumas dificuldades no seu geral. Estas dificuldades que se avizinhavam fizeram-vos mudar alguma estratégia ou nem por isso? Nem por isso. Nós simplesmente temos vindo a ter uma gestão muito mais apertada e tudo que são meios que nós podemos de facto controlar. Pequenas coisas, como nomeadamente termos reduzido ligeiramente o nosso sortido diário, por forma a podermos controlar um pouco mais as nossas sobras, consolidar os nossos investimentos, ter cuidado com aquilo que iremos aplicar, onde iremos estar, o que iremos fazer. Tudo isso, toda essa gestão de todos os mecanismos que entram no processo, desde o momento em que nós contactamos com um fornecedor até o momento em que contactamos com um cliente que já nos fez uma encomenda, todos esses aspectos têm que ser controlados, todos esses aspectos têm que ser tratados com um imenso carinho, com imensa dedicação. É evidente que nós não somos diferentes do mercado, nós sentimos a crise, lutamos como todos os outros, com os nossos meios, com aquilo que sabemos fazer melhor e tentamos cada vez mais estar mais próximo do nosso cliente. Acho que isso é fundamental hoje em dia. O cliente cada vez tem menos tempo para estar presente, para se deslocar inclusive à loja. E, portanto, a nossa aposta no marketing digital, o nosso site que vai agora para uma 3ª versão, estamos a ultimá-la, a todo momento vai estar online, o Facebook, o Twitter, o nosso canal do YouTube, as nossas presenças na comunicação social, tudo isso é uma forma de nós trabalharmos e nos mantermos próximos do cliente e o cliente sentir-se enaltecido por fazer parte da nossa família e ao mesmo tempo, enfim, nós queremos chegar a cada vez mais clientes. É muito importante hoje em dia compensar a falta de disponibilidade dos clientes com um maior número de clientes. E eu tenho uma ideia muito concreta que eu preciso que toda a gente no Porto tenha uma experiência do salto. Portanto, as pessoas que já tiveram sabem o que é que eu estou a falar. Quem nunca teve não tem a noção, não tem mesmo a noção, porque nós assinamos. Há sabores que não se esquecem. E esses sabores que não se esquecem são precisamente as referências que nós temos diariamente, no que quer que seja. E na nossa área, depois de experimentarem o que é o nosso produto ou o que é o nosso serviço, normalmente não nos trocam mais. Ou seja, conhecer o cliente também acaba por, no vosso caso, dar margem para podermos traçar aqui algum perfil, se é que ele existe. Gostos dos portuenses incidem em alguns paladares em particular, Sérgio? Não creio que haja assim algum paladar em particular. Cada vez mais as pessoas experimentam coisas novas e isso é uma característica que os portuenses abraçam bastante bem. Nós somos típicos
não é? Respeitamos muitas tradições, mas ao mesmo tempo somos tremendamente modernos, queremos experimentar, queremos inovar, e acho que o portuense tem isso na alma. E há duas coisas que sinto inequivocamente, independentemente do negócio, mas pronto, no nosso negócio sentimos mais. Há uma busca incessante pela qualidade. As pessoas cada vez mais percebem que o barato sai caro, e de facto o ditado faz justiça. Porque hoje em dia, e depois muitos clientes contestam essa situação, hoje em dia é muito fácil pegar num determinado orçamento familiar, querer fazer uma festa e comprar-se uma mesa cheia de coisas que irão para o lixo. Pois. Porque quem está presente não vai apreciar, porque não é muito bom, olha, não gosto daquilo, não gosto daquilo. E a crise também faz isso, não é? A crise também faz isso, faz-nos levar às vezes a gastar um bocadinho mais, mas a saber que vai ter melhor uso e vai ser melhor recebido. Sérgio, como eu dizia há pouco, o Sérgio, apesar de ser um rapaz bastante jovem, já anda nisto há muitos anos. O Sérgio é sócio-gerente, mas também tem a particularidade de ser filho do fundador, e isto, Sérgio, dá uma visão e uma leitura de todo este negócio, que para si com certeza é muito mais do que um negócio, do que outros não terão. Como é que é isto de levar para a frente uma empresa que, presumo eu, ainda continua a ser de cariz muito familiar? Sem dúvida. O meu pai, quando eu lhe perguntei aqui há uns tempos atrás o que era para ele a do salto, ele não soube responder, vieram-lhe as águas aos olhos. E daquilo que eu entendi, eu disse, pronto, será como uma filha para ti? Pronto, sem dúvida. Então para mim é exatamente isso, é como uma irmã. E portanto eu vou protegê-la, vou acarinhá-la, vou fazer com que ela cresça, vou regá-la todos os dias. Vai ser uma coisa, um projeto que há um imenso orgulho por fazer parte dele e por saber como ele cresceu desde pequenino. E há aqui um mix de várias coisas, não só essa vertente, mas outra vertente que é os meus sócios. Nós somos bastante sócios, portanto também somos uma pequena família dentro da família do Assalto, e a maior parte dos sócios neste momento já são sócios mais novos como eu, portanto é sangue novo, ideias novas, coisas, mas também são filhos de pessoas que estão ligadas à hotelaria e à restauração, e daí trazerem ideias novas e progressão, crescimento, sempre com o cautelar dos pais, não é? E do meu pai incluído, como é óbvio, não é? Por aquilo que é o cuidado tradicional, aquilo que são o respeito pelos valores mais antigos e todas as coisas que estão inerentes a isso, não é? E o sentimento é tremendo, é essa, Sérgio, é essa a mais-valia, a forma como vocês estão ligados, e o Sérgio fazia referência a outro tipo de valores que às vezes não se consegue passar na relação de patrão para empregado, quando não há esse lado, não é? É essa mais-valia. Digo isto, o Sérgio acha que seria um trabalhador diferente se estivesse numa casa que até nem fosse do seu pai? Eu particularmente não seria, porque acho que faz parte da minha pessoa, já cresci assim, pronto, já foi moldado assim, digamos. Mas eu creio que isso influencia imenso. O facto da nossa equipa saber o nome do nosso cliente, saber os gostos dele, saber qual é a profissão, o que é que pode propor ou não, saber se a pessoa hoje está num dia mau, se está num dia bom. Isso é uma proximidade, é uma intimidade, pronto, assegurada, como é óbvio, não é? Mas que traz uma mais-valia ao nosso negócio, que as pessoas sentem. As pessoas sentem que, de facto, estão em casa. E é um bocadinho isso que nós também sentimos todos. Nós, quando estamos a trabalhar, nós não sentimos que estamos a trabalhar. E eu acho que isso é fantástico. Quando nós estamos em algo que sentimos que parece que fizemos aquilo toda a vida e que nunca é um esforço, eu acho que isso depois transparece para o produto, para o serviço, para tudo aquilo que nós fazemos e que as pessoas leem. Naturalmente que sim, naturalmente que sim. Sérgio, minutinho final para só enfatizarmos, porque é verão, porque está calor, naturalmente o que queremos é muitos pastéis do bolhão, mas agora com o verão também há outras coisas que são mais procuradas pelos clientes. Sem dúvida. Nesta altura do ano, os semifrios são particularmente procurados, quer pela frescura, quer pela conjugação de sabores,
que são incorporadas nos mesmos, e é uma das áreas que nós apostamos há cerca de 3 anos atrás, que tem tido imenso sucesso, não só em termos de sobremesas individuais, mas como sobremesas até inclusive funcionam como bolos de aniversário e tudo isso, e as pessoas nesta altura de mais calor, sem dúvida nenhuma, entre escolher algo que é mais quente, que é menos fresco, preferem os semifrios. Nós já contamos com uma imensa variedade, estamos a falar de 20 ou 30, salvo erro. Todos os dias surgem coisas novas, portanto também é natural nós retiramos alguns sabores, introduzimos outros sabores, mas é uma coisa que funciona imenso nesta altura do ano e estão todos convidados a provar qualquer que seja o sabor, independentemente de estar disponível, podem encomendar, como qualquer outro artigo do Assalto. E, Sérgio, agradecer mais uma vez a sua presença, o facto de teres também trazido até à nossa equipa estes pastéis do Bolhão, que eu estou convencida que vão ser de facto um sucesso. E já agora uma nota, muito obrigada também pelos cupcakes que nos trouxe, que são maravilhosos, com referências visuais à Rádio Festival. Muito obrigada por esse carinho também que demonstram por nós. Muito obrigado nós, e queria ressalvar que os cupcakes são precisamente uma das áreas que apostamos, que é inovadora e que traz uma personalização ao limite, e portanto a Rádio Festival também foi premiada com isso. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado a nós. E assim termina mais um Porto de Honra, hoje dedicado ao mercado de Bolhão. O Porto de Honra volta a ser servido de hoje a 8 dias. Até lá, tenham um bom domingo e uma boa semana. Porto de Honra.